No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto quanto o Palmeiras fatura com a venda de Vanderlan para um time da Série A. Bora te atualizar também sobre o São Paulo com várias novidades. Jandrei pode sair e o Tricolor pretende anunciar nas próximas horas a chegada de um zagueiro. Bora falar também sobre o Corinthians, que se apressa para ter Vitinho ainda nessa quinta-feira, no máximo sexta. Bora te atualizar para completar sobre Tite, cogitando a volta ao mercado, reviravolta no Botafogo, Flamengo ainda buscando 3 reforços nessa janela de transferências, problemas financeiros do Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que já ultrapassou a marca dos 10 mil sócios torcedores, foram um pouco mais de 10.200 antes de eu começar a gravar esse vídeo. Lusa que já garantiu também a presença de 4.200 torcedores para a partida desse sábado contra o Misto no Canindé. Já Luciano Acosta é esperado na noite dessa quinta-feira no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato com o Fluminense. Meio atacante argentino de 31 anos de idade que pertencia ao FC Dallas e foi comprado por 4 milhões de dólares. Bora de notícia exclusiva, o Santos está atrasando o pagamento dos salários para atletas emprestados. O Peixe tem 16 jogadores atuando em outros times do futebol brasileiro e internacional. E vários desses atletas têm relatado dificuldades para receber seus salários. É importante lembrar que quase todos os jogadores cedidos pelo Santos têm parte, ou a maior parte dos vencimentos, bancadas pelo Peixe. Em alguns casos mais graves, os clubes para os quais esses jogadores estão emprestados pagam o salário ao Santos, que repassa aos jogadores, ou seja, tem jogador no Santos que não recebe nada há quase 3 meses. E aqui que vem o problema: se deixar completar 3 meses de salários atrasados, o Santos vai correr um enorme risco de ver esses jogadores entrando na justiça. Foram pelo menos 2 empresários de atletas que me procuraram para reclamar dessa situação, pediram para que eu preservasse o nome e asseguraram que existem vários outros jogadores na mesma situação. Consegui confirmar com outros 2, ou seja, pelo menos 4 atletas com salários atrasados entre jogadores emprestados pelo Peixe. Procurei os dirigentes do Santos para saber o que eles tinham para falar sobre o tema e ninguém quis responder até agora. Hora de falar sobre o Flamengo. No dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil, o rubro-negro deixou vazar que busca mais 3 reforços até o fim da janela de inscrições. Você sabe, os clubes têm até 2 de setembro para registrar novas contratações. Os 3 alvos rubro-negros: um centroavante com características diferentes a do Pedro, um zagueiro canhoto e um goleiro. Tenho falado para vocês sobre a busca do centroavante. O Flamengo recentemente tentou Beltrán, Gabriel Jesus e Taremi. Nenhuma das 3 negociações avançou. Em relação a goleiros, Neto tem negociações com o Botafogo, interessa. Contei também sobre Pedro Morisco, mas o principal nome, Gabriel Brazão. Em relação ao zagueiro canhoto, busca que se iniciou recentemente e o rubro-negro ainda não confirmou qualquer nome. Só para completar, é importante lembrar que somente nessa janela de transferências o Flamengo já desembolsou 43 milhões de euros ou 280 milhões de reais. Ainda existem, para investimento em reforços, cerca de 15 milhões de euros, que equivalem a quase 100 milhões de reais. Para completar o noticiário do Flamengo, contar que Bruno Henrique não deve mais ser julgado no mês de agosto. A tendência é que o STJD deixe para avaliar a culpa ou não do atleta em relação àquele cartão amarelo que ele levou contra o Santos em 2023 no mês de setembro. Boa notícia, porque permite ao Flamengo utilizar o jogador nas 2 partidas contra o Internacional pela Libertadores da América. O Bruno Henrique pode tomar um gancho de 2 anos de suspensão, além de 24 partidas sem poder atuar. Isso sem falar na multa de 200 mil reais. Bora contar sobre uma reviravolta no Botafogo. John não será mais jogador do West Ham. O negócio entre os clubes estava acertado e giraria na casa dos 10 milhões de euros, mas o staff do John deixou vazar que o West Ham mudou as condições do salário do atleta. O John receberia, num primeiro momento, 4 vezes mais na Inglaterra, na comparação com o que ganha no Botafogo. Só que, na hora de assinar o contrato, o West Ham mudou cláusulas do contrato e faria com que o John tivesse o seu salário dobrado, com a lembrança de que por lá o imposto é maior do que aqui. John fez as contas e disse que com essas condições ele não aceitaria.
o West Ham acabou melando o acordo e inclusive já encaminhou a contratação de um outro jogador. Trata-se de Mats Hermansen, atleta que pertencia ao Leicester e vai custar bem mais caro, cerca de 18 milhões de libras. A grande questão é, e agora? O que o Botafogo faz com o goleiro Neto, que já rescindiu seu contrato no Bournemouth para virar o titular do Botafogo? Só para completar em relação ao Fogão, Cris Ramos, jogador do Cádiz, interessa ao Botafogo, proposta de 3 milhões e meio de euros ou 22 milhões de reais, e há otimismo de que esse atleta possa ser confirmado a qualquer momento. A saideira do Botafogo, o Al Rayyan, time do Catar que tem Arthur Jorge como técnico e que recentemente fechou a compra de Gregory, também gostaria de contar com Savarino. Outro detalhe importante, Savarino desde março não é mais jogador do Botafogo, ele teve seus direitos econômicos transferidos para o Lyon por 7 milhões e 600 mil euros. Hora de falar sobre Tite, o ex-técnico de Flamengo, Seleção Brasileira e Corinthians, negocia com o Besiktas da Turquia. Tratativas existem há alguns dias, inclusive o empresário dele, o Gilmar Veloz, foi à Turquia para tentar fechar acordo. Vale a lembrança de que o Tite não trabalha desde setembro do ano passado, quando foi demitido no Flamengo. Durante esse período foram várias sondagens e um acerto com o Corinthians, na última hora ele acabou desistindo. Tite embarcaria de Porto Alegre para São Paulo. No dia que estava marcada a sua apresentação, Tite alegou problemas de saúde, psicológicos, muita tensão e ansiedade, e ele acabou por cancelar seu acordo. Na oportunidade, dizia-se que o Tite talvez nem voltasse a trabalhar, tanto que o Kleber Xavier acabou assumindo a condição de técnico do Santos. O Kleber Xavier era há bastante tempo seu auxiliar técnico, embora também já tivesse divulgado a sua intenção de seguir carreira solo. Só para completar, em relação ao Tite, foi sondado durante todo esse período por clubes pequenos e médios do futebol europeu, além de times da Arábia Saudita. Hora de falar sobre os jogos da noite dessa quinta-feira na Copa do Brasil. Tem uma sugestão importante para você. Acho o Vasco bastante favorito contra o CSA, acho o Cruzeiro bastante favorito contra o CRB. Que tal somar a aposta na vitória do Vasco a uma vitória do Cruzeiro para garantir uma odd de 2,62? Estou colocando R$100 para voltar em 262. Se você quiser fazer essa fezinha comigo, é bem simples. Tem link no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados e automaticamente o bilhete já aparece com a vitória do Vasco e a vitória do Cruzeiro numa mesma aposta. É só importante lembrar que você aposta o valor que quiser, beleza? Não esquece que você precisa ter 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Feito? Hora de falar sobre o Corinthians, que se apressou para anunciar a qualquer momento a contratação de Vitinho. Já havia dito nas minhas redes sociais, na noite dessa quarta-feira e no vídeo dessa quinta, que o acordo entre o Timão e o atacante de 31 anos de idade está fechado, certo? Nessa quinta-feira ele passou por exames médicos, foi aprovado e as últimas questões burocráticas estão sendo resolvidas para que seu nome apareça no bid o mais rápido possível. E a pressa corintiana tem a ver com o risco de, a partir da próxima segunda-feira, o Timão estar impedido de registrar novos atletas. Você sabe que o Corinthians tem até a segunda-feira para quitar numa dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna. Se não o fizer, o Corinthians vai tomar um transfer ban que o impede de registrar novos atletas até que a dívida seja paga. Até por isso a negociação com o Vitinho foi acelerada. Para completar o noticiário corintiano, uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Hora de falar sobre o São Paulo com muitas novidades. O dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil agitado. Primeira informação, Jandrei não deve mais jogar pelo tricolor. São Paulo está tentando emprestá-lo ao Juventude.
E a sugestão partiu do próprio São Paulo. A relação entre o tricolor e o time gaúcho é ótima. Juventude tem sofrido com dificuldades em relação a um goleiro e o técnico do Juventude, o Thiago Carpini, é fã do Jandrei. A grande questão é financeira. O Jandrei ganha mais do que R$300 mil por mês no São Paulo e o Juventude já disse não ter capacidade de assumir todo esse salário. A tendência é que São Paulo e Juventude dividam o salário do atleta, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2026. Sem Jandrei, São Paulo trabalha fortemente para anunciar a qualquer momento a chegada de um zagueiro. E essa contratação se tornou ainda mais necessária com a informação de que Arboleda sofreu uma lesão muscular e só volta a jogar em 4 semanas, ou seja, o Arboleda está fora dos 2 confrontos de Libertadores da América contra o Atlético Nacional. O zagueiro em questão é Juan Tressoldi. O São Paulo mais uma vez insiste na aquisição desse atleta que pertence ao Sassuolo, estava emprestado ao São Paulo, já passou por cirurgia, quase ficou, enfim, não consigo entender o porquê da insistência do tricolor em um zagueiro que é só normal. Mas as tratativas existem e há uma chance real de o negócio acontecer. Para completar sobre o São Paulo, Wagner Ribeiro está tentando arranjar uma proposta do PSV da Holanda por Henrique do Carmo, atacante que perdeu bastante espaço no time principal do tricolor. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que encaminhou a venda de Vanderlan para o Red Bull Bragantino. Importante contar que o negócio não envolve a empresa Red Bull. É um acordo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, como todos os outros recentes, firmados em jogadores comprados pelo time de Bragança Paulista. Informação exclusiva, as cifras do negócio, 5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, ou seja, Palmeiras vende o jogador por algo na casa dos 31 milhões e 600 mil. O interesse do Red Bull Bragantino no Vanderlan é antigo, você vai lembrar que no primeiro semestre Palmeiras e Red Bull chegaram a cogitar uma troca envolvendo o Juninho Capixaba e Vanderlan. Juninho Capixaba está machucado e já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Vanderlan tem apenas 3 partidas e está liberado para ser negociado. A concretização desse acordo deve acontecer nas próximas horas. Red Bull Bragantino que vem sofrendo com uma série de lesões, são 11 jogadores machucados nesse momento, até por isso o Vanderlan chega com papel importante. A saída do Vanderlan deve abrir espaço para a contratação de mais um jogador para a lateral esquerda. E aí, uma informação que eu trouxe para vocês há quase um mês, de que Matheus Reis, do Sporting de Portugal, interessa, pode ser retomado. Matheus Reis que ainda não definiu sua situação e pode deixar o Sporting de Portugal. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações e voltar às 7 da noite. Tem programa do Nicola ao vivo. Tchau!